Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Por favor, senhor, acomode-se aqui. O senhor está vindo de que lugar? O meu nome é Charles, minha senhora, ao seu dispor. Eu estou vindo de Nova York e sempre viajo por toda essa região. Sou um vendedor ambulante, isto é, trabalho por conta própria e... E agora, para onde o senhor pretende ir? Bem, meu senhor, após ter cumprido boa parte do meu trabalho no período da manhã, eu consegui a carona com o jovem que me trouxe até aqui, o senhor Ted. Ele seguiu viagem para a cidade de Rochester. Eu pretendo ir até Hydesville. O mau tempo bloqueou a minha viagem exatamente aqui, nesse ponto. Se não fosse a chuva... Está bem, senhor Charles. O senhor poderá pernoitar aqui por hoje, mas não temos um quarto disponível para visitas. Por essa razão, a Lucrécia, nossa dama de companhia, deverá ir para as casas dos pais por esta noite. Mas não é justo, minha senhora. Vocês vão mandá-la para a casa dos pais só por minha causa? Não se preocupe, senhor Charles. Os pais de Lucrécia residem bem próximos daqui. E esse sacrifício será apenas por uma noite, não é? É isso mesmo, senhora Bell. Eu já deixei o jantar pronto. Desejo uma boa noite para todos. Acompanhe-me, por favor, senhor Charles. Vamos até a nossa cozinha. Eu vou lhe servir um prato de sopa com bacon e ovos. O senhor deve estar com muita fome, pois não? Sim, senhora Bell. Eu almocei bem cedo, mas não tive tempo de tomar lanche agora à tarde. Charles agradeceu e acompanhou a senhora Bell até a cozinha. Enquanto Charles acompanhava a senhora Bell, o senhor Bell permaneceu na sala com o olhar fixo na valise do seu visitante. O seu desejo, despertado por uma curiosidade irresistível, era o de abrir a valise do visitante, mas se conteve. Aguardou o retorno da esposa e a chamou para dentro do quarto do casal. Certamente que o Sr. Bell não estava lá com boas intenções em relação ao visitante. Cochichou com a esposa durante alguns minutos. Em seguida, apanhou do armário um pequeno frasco contendo um líquido transparente. Despejou seu conteúdo numa taça de vinho e mandou que sua esposa oferecesse ao visitante. A senhora Bell, de imediato, percebeu quais eram as intenções do marido, mas como sempre não o contrariava em certas tomadas de decisões. Não discutiu, imediatamente o obedeceu. Charles estava muito cansado e com fome. Fartou-se com a sopa, bacon e os ovos, e em seguida sorveu todo o vinho da taça oferecida pela senhora Bell. Terminada a refeição, dirigiu-se ao quarto que lhe fora reservado. Atirou-se sobre a cama, movido pelo cansaço que o dominava. E assim foi, meus caros amigos. Meia hora depois, ele estava mergulhado num sono profundo. E mal sabia que, daquele sono profundo, ele iria despertar somente no outro lado da vida. Três dias após a hospedagem do Sr. Charles, a Lucrécia foi procurada pela Sra. Bell, dizendo-lhe que o mascate tinha ido embora e ela poderia voltar para casa, a fim de continuar as suas tarefas como sua dama de companhia. Passado algum tempo desse nefasto episódio, Lucrécia Pulver contava aos amigos a curiosa história de um mascate que se hospedou na casa da família Bell. Como eu estava lhes dizendo,
O Sr. Charles era um jovem senhor muito simpático e muito bem aparentado, que deveras impressionou. Atendendo ao pedido do casal Bell, eu tive que ceder o meu quarto ao visitante e ficar com os meus pais, que residiam bem próximo dali. Pensei que seria apenas por uma noite, mas somente 3 dias depois desse acontecimento, eu fui procurada pelo casal Bell, a fim de voltar para casa. Eles me disseram que o mascate tinha ido embora e desde aquele dia eu nunca mais vi a cara daquele homem. Vocês verão, meus companheiros, que não existe nenhum crime que seja perfeito. Poucos são os crimes existentes que não são solucionados pelas leis humanas, mas pelas leis divinas, nenhuma simples vírgula passará desapercebida. Depois desse acontecimento, por volta do ano de 1844, começaram a ocorrer alguns fenômenos estranhos na velha casa de Hydesville. Nessa época, Lucrécia Pulver ainda continuava como dama de companhia da Sra. Bell. Certa noite, Jacira, a senhorita Aurélia Lowsey, uma das amigas de Lucrécia, passava a noite com ela naquela casa, e ambas ficaram assustadas com os barulhos, que surgiram de pontos indefinidos da casa, amedrontando a todos que os ouvissem. Pois é, Aurélia, esses ruídos a gente ouve praticamente todas as noites. De certa forma, até já nos acostumamos com eles. Que coisa mais assombrosa, querida Lucrécia. Puxa vida, e ninguém sabe o que possa ser tudo isso? Não, minha amiga. Ninguém faz a mínima ideia. Praticamente já reviramos toda a casa. Esses ruídos geralmente são atribuídos aos que já existem em grande número por aqui, de acordo com o Sr. Bell, principalmente lá embaixo na adega. Estou começando a ficar com medo, Lucrécia. Não sei como você consegue dormir sozinha neste quarto. Por favor, vamos fechar bem as janelas e trancar a porta. Fique tranquila, Aurélia, já está tudo fechado. A sessão da operação Tranca Tudo eu faço diariamente. Não deixo nada sem estar devidamente vistoriado e fechado. É, minha amiga, você é mesmo corajosa, hein? Eu não ficaria aqui nesse lugar barulhento sozinha, mas nem por um minuto. Estamos apresentando A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox. Tem-se a impressão que alguém está andando por toda a casa. Não é essa a sensação? É exatamente isso, minha querida. Parece alguém andando pela despensa, pela adega, até lá pelo porão, onde às vezes o ruído cessa temporariamente, mas depois recomeça. Certa vez eu fui buscar uma garrafa de vinho para o Sr. Bell e observei um enorme buraco no chão, num dos cantos da adega. Ao voltar, eu comentei com o Sr. Bell sobre o achado. Ele ficou por algum instante pensativo e depois me garantiu que eram apenas buracos produzidos pelos ratos. Imediatamente desceu até a adega e tratou de tapá-los. Numa outra ocasião, a mãe da Lucrécia, a senhora Anne Pulver, grande amiga da senhora Bell, relata que certa feita, durante a visita que lhe fez para fazer tricô em sua companhia, ouvira da mesma queixa sobre a dificuldade que tinha a fim de conciliar o sono. Olha, minha querida amiga, eu estou tendo dificuldade para repousar tranquilamente durante a noite. Não estou conseguindo dormir por mais de 10 minutos seguidos. Você acredita? Estou sempre acordando assustada, perturbando meu esposo, não permitindo que o coitado durma tranquilo. É,
Realmente eu estou notando que a senhora está pálida e com profundas olheiras, demonstrando no próprio rosto bastante cansaço. O que está acontecendo afinal? E que a senhora atribui à causa desse estado de coisas? Ultimamente estão ocorrendo coisas esquisitas dentro da minha casa. São barulhos inexplicáveis em todos os cômodos. A gente tem a impressão que é alguém andando aqui por dentro da casa, locomovendo-se de um quarto para o outro, e isso ocorre praticamente todos os dias, com raras paradas. A noite passada, eu acordei o meu marido e pedi-lhe para acender todas as luzes, mas nada disso adiantou. Foi pior a emenda do que o soneto. O barulho continuou mais intenso e ainda com maior frequência. Segundo os relatos, meus amigos, no princípio a senhora Pulver e a sua filha Lucrécia, que também presenciaram os tais fenômenos, achavam que se tratasse mesmo dos ratos que se movimentando no porão. Posteriormente, elas mudaram de ideia e confessaram não entender as razões dos tais fenômenos, os quais, para elas, não tinham nenhuma explicação lógica. Finalmente, depois de alguns meses, sem conseguirem conviver com os inexplicáveis ruídos, o casal Bell resolveu mudar-se, partindo imediatamente para bem longe daquele local. Daí para frente, a casa passou a ser conhecida como a Casa Mal Assombrada. Pois é, Guilherme. Segundo as pesquisas que eu e o Nelson fizemos, somente em 1846 uma nova família viria a instalar-se naquela casa sinistra. Era a família Wickman. O Sr. Michael Wickman, a Sra. Hannah Wickman, suas filhas e uma empregada de nome Sarah. É isso aí, meus caros. E vejam o que aconteceu. As meninas, ao passarem pelo portão de entrada, certamente envolvidas pela atmosfera pesada que pairava sobre aquela casa e que também envolviam a todos que nela adentravam, já demonstraram aversão pela nova residência. Reclamaram com os pais que não estavam gostando daquele local. Havia algo ali dentro que lhes causava um mal-estar inexplicável. Com certeza os fluidos ali existentes não eram muito lá agradáveis, concordam? A casa permanecera fechada por um longo tempo. Não demorou muito, Jacira. Algumas semanas após terem se alojados na velha residência, os seus novos moradores passaram a ser perturbados por aquela barulheira comum que ali se processava, de algum tempo. Eram as batidas na porta de entrada sem que alguém visível fosse observado. Em outras ocasiões, eram passos constantes de alguém andando na adega ou dentro da casa. Realmente, no interior daquela casa, a coisa era de estarrecer, perturbando as pessoas que ali se encontravam. Certa noite, a senhora Hannah Wickman e seu marido levantaram-se rapidamente e se dirigiram ao quarto da empregada que estava chorando convulsivamente, trêmula de medo, pois não conseguia dormir em virtude dos tais ruídos que se faziam ouvir incessantemente. Por favor, eu não aguento mais, senhora Hannah. Eu estou desesperada. Esses ruídos estão me deixando abalada. Estou com meus nervos à flor da pele. Por favor, minha senhora, ajude-me. Eu não tenho mais nervos para ouvir tudo isso sem saber qual é a causa. Ajude-me, senhora. Por favor. O Sr. Michael manteve-se em pé enquanto a Sra. Hannah sentou-se ao lado da empregada, envolvendo-a com o braço direito, seu pescoço, tentando acalmá-la. Nós também estamos ouvindo essa barulhada, minha querida. Por favor, Sarah, acalme-se, minha jovem. Não se apavore, isso deverá passar. Todos nós estamos também amedrontados e preocupados com esse barulho. Olhe, Sr. Wickman, eu estou com muito medo. Eu não estou mais aguentando. Não quero mais ficar nessa casa, por favor.
Espero que vocês entendam o meu problema. Fique tranquila, Sara. Nós concordamos com você. Estamos, de certa forma, com um pouco de medo também, Miles. Você viu alguma coisa, minha querida? Alguma forma? Alguma imagem? Algum corpo? Ou algo que pudesse ser identificado? Alguma pista que nos ajude a descobrir a causa de tudo isso? Eu não sei o que é, senhora Hannah, mas eu estava sentindo que alguma coisa se movimentava sobre a minha cabeça. Eu sentia um calafrio por todo o meu corpo. E o que me deixava mais apavorada era quando eu sentia todo esse frio sobre o meu rosto. Minha querida, o pior é que não conseguimos descobrir que tipo de coisa é essa que está provocando todo esse alvoroço por aqui. Oh, meu Deus! O que será isso? E até quando teremos que conviver com esse problema, meu Senhor? Ah, meu Pai, que seja feita a vossa vontade. Acabamos de apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.